Dídimo, e ontem você acompanhou o jogo de estreia? Acompanhei com todo prazer, eu gosto muito de ver essa meninada em ação, não é? Isso aí é o começo do futebol do futuro. Então, foi tudo muito bonito, vimos aí as imagens, presidência da federação presente, presidentes de clubes, pais de atletas, todas as equipes participaram do desfile de apresentação, tipo assim um cerimonial olímpico dentro do futebol, uma coisa muito bonita. E na hora do jogo, o time do rubro-negro parecia um fla-flu aí, pelas camisas, né? O time do Gol do Placa começou o jogo bem, marcando muito bem e criando situações nos contra-ataques, não marcou. Aí o Fluminense foi lá e defendeu a partida. Vamos ver o jogo. O pontapé inicial da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-15 foi dado. Em solenidade com a garotada em peso e alguns dos pais podendo acompanhar de perto seus filhos. O presidente do Flu acompanhou de perto a estreia do Vaqueirinho e frisou a importância de trabalhar as categorias de base e, assim, ter um bom resultado a longo prazo. Aqui é que garante o futuro do futebol, não só em revelar valores, mas nos clubes onde se sedimenta o trabalho de base, você garante o refinanciamento dos clubes, porque é o maior patrimônio que o clube possui. Então, num evento como esse, onde une a federação e a TV Cidade Verde, que é onde tem tido o futebol piauiense, a sua casa verdadeira de apoio ao futebol piauiense e em todas as suas categorias, é certeza de nós termos um futuro de trabalho pelo futebol piauiense e resgate aos grandes momentos que o futebol piauiense viveu. A abertura da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-15 teve Fluminense versus a escolinha Gol de Placa medindo forças, em jogo em que apenas um deles seguiria vivo na disputa. O primeiro tempo foi parelho e depois de muito insistir, o Fluminense conseguiu chegar ao gol com camisa 10 Arthur. Com personalidade, o garoto comemorou o gol dedicando à torcida, que em peso estava torcendo contra o Flu na estreia. Contra, até joguei, né? Mas não desse jeito aí. Praticamente 100% do público que estava fora aí estava torcendo contra o Fluminense. De volta do intervalo, a superioridade do Fluminense ficou mais evidente. E o segundo gol saiu dos pés do garoto Riquelme. Nome de craque e gol à la craque. E quem liquidou a fatura foi Antônio Marcos, vulgo Barrão, ao aproveitar erro do zagueiro ao tentar se livrar da bola. Ao final da partida, os dois eram só sorrisos ao tirar o peso da estreia das costas e ainda balançar a rede. Queria agradecer primeiramente estar aqui e nós estreamos fazendo esses gols aí do trio aqui, nós três aqui. E depois que nós fizemos esse gol, fiquemos mais aliviados, graças a Deus. E que venha o próximo jogo e nós vamos com tudo para cima do time. À beira do gramado, quem ficou feliz com o que viu em campo foi o técnico Railson. E ao final, fez questão de elogiar o seu trio goleador. É um trio de muita qualidade, né? Um canhotinho e 2 destros aí. Riquelme é dos artilheiros da temporada, como disse, assim como o Arthur. Eles são os artilheiros do time, das outras competições que a gente jogou, a Santana. Estamos jogando a Copa Teresina também, organizada pela CEMEL, onde eles também são artilheiros. E esse foi apenas o primeiro jogo dos 8 dessa rodada. Mais 7 vencedores serão conhecidos até a próxima segunda-feira. E muita bola ainda vai rolar na competição, que promete incentivar e revelar esses garotos que buscam levar o nome do estado do Piauí bem mais longe. Gente, eu estava comentando aqui com o Dídimo, ele passando aqui uma aula, né? E a gente falando sobre da importância que é esses times de base, quando eles revelam um atleta, por exemplo, um sub-15 desse, o Fluminense, por exemplo, se for revelar um atleta desse de 15 anos, quando ele entra pro profissional, o time passa a receber, tipo, como se fosse um royalty em relação ao passe desse atleta. Me explica melhor isso, Dídimo. Há um regulamento que trata do assunto, que é o clube formador. Agora não é só dizer, não, foi eu que formei esse menino. Não, tem que ter toda a documentação, desde o início da trajetória do garoto no clube. Isso passa pela federação, registra na federação como clube formador, vai para a CBF como clube formador. Então o garoto sai daqui, do Fluminense, do Gol de Placa, vai jogar no Ceará. Do Ceará passa para a Bahia, da Bahia vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Europa.
toda transferência que for feita envolvendo dinheiro, o clube formador, no caso, o Gol de Placa ou o Fluminense, tem um percentual sobre o valor da venda. Olha, isso é bacana. Já tem times, você pode dar um exemplo? Já nós temos, aqui no Nordeste, principalmente time do Ceará e de da Bahia. Salvador, da Bahia. Agora, o Fluminense está se organizando nesse sentido. E os demais devem fazer a mesma coisa. Olha, que é para usufruir desses benefícios, que é até uma forma de custeio do time também, né? Para investir em outros atletas de base, né? Exatamente, porque ele vende o garoto. Tem um garoto do Fluminense que está no Bahia, com o empréstimo fixado em R$300 mil. Então, depois que ele assinar contrato com o Bahia profissionalmente, a partir daí, toda vez que ele for negociado, o Fluminense participa. Dessa negociação. Tem um percentual sobre o valor da venda. Ok. Vamos só finalizar aqui o placar. Fala um pouquinho do placar desse primeiro jogo, né? Do time vencedor. O que você achou do jogo? Foi 3-0, o Fluminense mereceu, o time, eu repito, o time do Gol de Placa. Ele foi muito bem defensivamente, estava bloqueando bem, fazendo contra-ataques perigosos, teve 3 oportunidades para marcar, não conseguiu e acabou perdendo por 3-0 e fica fora, né? O Fluminense vai para a segunda fase. Então o Gol de Placa já está fora. Já está fora. Ok, então, obrigada, Didi. E o Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro, como é que foi? O líder Atlético Mineiro ganhou do Grêmio por 2-1 ontem no Mineirão, com uma lotação completa do estádio Mineirão. O Atlético, então, consolidou a posição de líder do Campeonato Brasileiro. E na Série B, 2 jogos importantes. O líder Coritiba ganhou do Operário 3-1 e o Botafogo ganhou do Confiança de Sergipe 1-0. Ok, então, dado o recado. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.